O trabalho duro de Aura. Parte 3. Aura foi para seu alojamento, liderada pelo mestre da caça. Ainz, que a estava seguindo esse tempo todo usando Perfect Incognoscível, soltou um suspiro de alívio. Uma parte do alívio foi o fato de que ninguém forte o suficiente para rivalizar com ele apareceu e a outra parte foi de quão bem o primeiro contato de Aura foi. Dito isso, ele não podia ter certeza de que eles não estavam apenas fazendo um ato amigável. As pessoas que poderiam ser tão indiferentes ao fato de uma criança ter viajado de uma distância tão distante sozinha deveriam ter algo errado com suas cabeças. Eles obviamente esconderiam seus sentimentos se não a recebessem de verdade. Talvez ele estivesse pensando demais, mas queria ter certeza de que eles não estavam apenas atuando. Seria simples se ele pudesse simplesmente sequestrar alguém como o elfo de antes e lançar magia de controle mental sobre eles, como charme. Mas, lidar com os efeitos posteriores seria incômodo se ele tivesse que controlar a amnésia. Tudo seria mais fácil se ele pudesse matá-los. Primeiro, ele deve investigar o humor atual da aldeia. Um tópico de conversa completamente novo conhecido como aura apareceu nesta aldeia que não parecia ter mudado muito por um longo tempo. Não havia dúvida de que os aldeões estavam ansiosos para falar sobre ela com os outros. Ain se perguntou quão honestos os aldeões seriam quando Aura não estivesse por perto. Com Ainz usando Perfect Incognoscível, esta era a melhor chance de reunir informações brutas, livres de qualquer mentira. Os três anciões voltaram para sua árvore e os elfos reunidos se dispersaram gradualmente. A questão era qual elfo negro ele deveria seguir e espionar. Ele já notou algumas crianças elfas negras da idade de Aura, um palpite baseado em sua altura, durante a reunião. Francamente falando, ele queria ir atrás das crianças e ouvir sua opinião sobre Aura. Mas ele ouviu uma voz dizendo àquela garota da árvore que ele estava perto apenas um momento atrás. Merda, eu deveria estar ouvindo a conversa dos anciões. Ele deveria bisbilhotar os anciões, que eram mais propensos a falar sobre as coisas mais importantes. Importantes, mas não para os gêmeos fazerem amigos. Ainz usou Fly para flutuar suavemente até a entrada da árvore em que os anciões entraram. Ele não conseguiu encontrar os anciões quando espiou dentro. As vozes vinham do topo da escada que se estendia desta sala. Ele podia ouvi-los daqui, mas só para ter certeza, Ainz entrou na árvore e subiu as escadas com Fly. Agora, quanto do que aquela garota disse você acha que é real? Ela insinuou que ela viajou usando o poder da trilha das fadas, afinal. O mais velho dos anciões estava falando de uma maneira um pouco diferente de antes, mas isso era de se esperar. Mesmo Ainz mudaria sua maneira de falar dependendo de com quem ele estava falando. Em vez disso, as pessoas de quem ele tinha mais medo eram aquelas que não agiam assim. Então era assim que o ancião falava com seus amigos. Eu não acho que tudo isso foi uma mentira. Não seria difícil para uma criança viajar uma distância tão grande sem usar a trilha das fadas. Você não pode ter certeza sobre isso. Ela é forte o suficiente para repelir aquele Ursus Lord, você sabe. Ara, não é essa a força dessa arma. Você viu certo? Aquele arco deslumbrante. Isso é absolutamente algo precioso. Talvez seja algo que a fada concedeu a ela. O arco que Aura usou pertencia a Ainz e não era considerado forte em Yggdrasil, mas provavelmente era de primeira classe em termos de ostentação. Talvez eu deva anunciar os produtos rúnicos aqui também. Enquanto Ainz estava pensando, os anciões continuaram com sua conversa. Eu me pergunto quanto tempo essa criança vai ficar aqui. Eu quero que ela fique aqui para sempre, se possível. Não, isso vai ser difícil. É mais provável que ela parta imediatamente novamente depois de se juntar ao tio dono e irmão dono mais tarde. A nossa não é a única vila dos elfos negros. Talvez visitem as outras aldeias para estabelecer contatos amigáveis. Eu não sei por que aquela criança veio aqui para nos conhecer, seus semelhantes, mas não há razão para ela ficar em nossa aldeia. Isso mesmo. Devemos perguntar a ela em detalhes por que ela veio nos conhecer, os elfos negros. É por isso que devemos tornar a festa de boas-vindas grandiosa. Ah, você está certo. Temos que dar-lhes uma recepção tão grande que eles ainda vão pensar que esta aldeia é a melhor, mesmo depois de visitar as outras aldeias. Devemos começar a preparar os alimentos nos próximos 3 dias. Os filhotes não vão gostar. De jeito nenhum eles vão. Estamos recebendo a família da criança que salvou a vila, sabe? Mesmo eles deveriam entender que eles têm que cooperar nisso. Você está certo, e nós provavelmente podemos usar a festa de boas-vindas para perguntar ao tio dono sobre a trilha das fadas. Ele provavelmente falaria um pouco se sentisse bem-vindo por nós. Sim. Mas ainda espero que ela fique nesta aldeia. Por que você está tão obcecado com essa ideia? O fato de ela ter sido escolhida pelas fadas é tão atraente para você. Sim, as pessoas nas aldeias ao nosso redor já perderam a maior parte de sua bênção de fada.
Se essa criança ficar aqui, você não está pensando em dominar as outras aldeias com isso, certo? Vou me opor a tudo que você fizer se estiver planejando isso, sabe? Não estou planejando nada que justifique sua oposição. É só que, se pudermos aprender como ela recebeu a bênção de fada, talvez possamos recuperar a nossa também. Ain sentiu que as fadas sobre as quais eles estavam falando não eram seres raciais, mas algo mais próximo de espíritos. Yggdrasil também tinha o conceito da bênção de fada. Talvez a fada nativa deste mundo tivesse tais habilidades naturalmente. Também é possível que eles estivessem se formando em classes semelhantes ao Tribunal CLI e ao Tribunal 1 CLI. Essas classes devem ter uma habilidade especial de teletransporte semelhante à Trilha das Fadas, se ele se lembrasse corretamente. Eu provavelmente deveria ter certeza disso. Ele também deveria compartilhar esta informação com Aura. Os anciões continuaram a falar enquanto Ains pensava sobre isso e aquilo. Se pudermos fazer isso, os jovens também mudarão de opinião. De qualquer forma, não force os convidados a falar sobre isso. Não apenas isso. Seja respeitoso com o tio dono e o irmão dono que nos visitarão em breve. Eu realmente não quero que rumores ruins sobre esta vila e os elfos negros se espalhem quando eles retornarem ao seu país. Os olhos de Ains, ou os buracos no crânio que passam por olhos, ficaram mais escuros. Fumu, esta aldeia é a escolha errada. Eu realmente não quero deixar Aura ser usada como uma ferramenta em disputas internas. Ele nunca deixaria as crianças confiadas a ele por Bukubuku Shagama serem feridas. Ains se sentiu irritado com a anciã. Eu deveria dizer a ela para não se aproximar dos adultos, eu só tenho que esperar que pelo menos as crianças aqui sejam puras. Depois de ouvir que eles mudaram o assunto para a festa de boas-vindas e confirmar que não suspeitavam de Aura, Ains lançou teletransporte maior. Depois de chegar ao seu destino, ele dissipou, perfeito e incognoscível. Ains-sama. Bem-vindo de volta. Mare, que estava esperando do lado de fora da casa secreta verde, fez uma pequena reverência. Estou de volta, Mare. Parece que está tudo bem aqui. Um Eiebal Corpse que ele convocou usando criar mortos-vivos estava flutuando ao lado de Mare. Ains procurou a coisa enorme que deveria estar lá, mas não conseguiu encontrá-la. Eu vejo. Então Fenrir ainda não voltou. Sim, ainda não. Fenrir foi encarregado de trazer de volta o Anquilorsus que fugiu da vila dos Elfos Negros. Se os Elfos Negros tivessem cérebro, eles tentariam seguir o rastro do Anquilorsus para lidar com isso enquanto tivessem o trunfo conhecido como Aura. Então, eles teriam que enganar os olhos do grupo de caça primeiro se quisessem trazer o Anquilorsus de volta a esta base temporária. No entanto, o Anquilorsus era grande e não tinha nenhuma habilidade furtiva, então seria difícil apagar seu rastro sozinho. Alguém teria que fazê-lo em seu lugar. Eles acharam Fenrir adequado para a tarefa. Fenrir tinha uma habilidade chamada Andarilho da Floresta. O plano era fazer Fenrir carregar Anquilorsus aqui em suas costas para que não houvesse vestígios. Claro, Ains poderia ir lá e se teletransportar de volta com ele usando teletransporte maior, ou ele poderia carregá-lo com Fly, como Narberal fez, mas Ains teve que ir junto com Aura para a vila para coletar informações. Caso houvesse uma emergência, ele também seria responsável por exterminar o inimigo ou ajudar Aura a escapar, então eles confiaram essa tarefa a Fenrir. Parece que minha previsão está errada. Achei que eles enviariam imediatamente uma equipe com Aura para acabar com o Anquilorsus. Talvez eu devesse buscá-lo sozinho se ainda houver tempo. Eu vejo. Então vamos esperar aqui um pouco. De qualquer forma, você provavelmente está preocupado, então eu vou te dizer, bem, você provavelmente adivinhou já me vendo voltando sozinho. Você não recebeu nenhuma mensagem de Aura, certo? Mare assentiu com a pergunta de Ains. Bem, é assim que é. Parece que Aura se infiltrou na vila dos Elfos Negros sem problemas. Os gêmeos tinham um item que permitia a comunicação bidirecional entre eles. Se Mare não recebeu nenhum sinal de socorro de Aura, isso significava que ela estava segura. Ainda assim, era possível que Aura não fosse capaz de responder a uma emergência rapidamente e acabasse incapacitada. Eles não podiam ser descuidados. Houve também o fato de que Aura mudou para um equipamento muito mais fraco para se misturar melhor com os aldeões. Era muito mais fácil do que o normal matar Aura em seu estado atual. O fato de que Ains não ter nomeado algo para guardá-la em segredo, foi porque ele sabia que isso era porque eles como um grupo decidiram não fazê-lo. Após uma discussão com Aura e Mare, eles acabaram optando por não implantar nenhum guarda ao redor de Aura. Isso fez Ains se preocupar tanto que ele provavelmente ficaria inconsciente de dor de estômago se tivesse um estômago. Ains continuou a se arrepender até agora, se perguntando se eles tomaram a decisão errada. Talvez houvesse uma ideia melhor lá fora. Por exemplo, Ains poderia criar monstros incorpóreos usando criar mortos-vivos,
Talvez eles devessem ter colocado coisas assim em algum lugar ao redor dela. Havia duas vantagens em não ter nada guardando Aura. Uma era que eles estariam livres para invocar monstros que fossem mais adequados para lidar com a situação de emergência que pudesse surgir. A outra era: será mais fácil para Aura esquecer um pouco de Nazarick se não houver ninguém de Nazarick por perto, especialmente guardas, que de certa forma são seus subordinados. Ela pode interagir com os elfos negros de uma maneira mais relaxada sem se mostrar ousada. Talvez Aura pudesse fazer amigos então. Mas, no momento, um problema crítico havia surgido no caminho de Aura para fazer amigos. Ou seja, Aura acabou se tornando algo como uma salvadora da vila. Ele não achava que o plano, o Oni Vermelho que chorou, estava errado. Ele simplesmente não tinha nenhum outro método que pudesse fazer Aura se infiltrar na vila mais rápido e melhor. Ainda assim, a situação atual tinha ido um pouco longe demais. Ainz não poderia ter se tornado amigo dos membros de Ainz ou Algon no mundo real, onde eles não eram iguais. Da mesma forma, Aura, como a salvadora da aldeia, não podia interagir com as crianças comuns da aldeia em seu nível. Ainz teve que trazê-la para o mesmo nível que eles. Sim, está certo. Ainz teria que puxar Aura para se tornar apenas uma criança normal. Ainz olhou para Mare. Provavelmente era injusto que Aura tivesse a chance de fazer amigos enquanto Mare não. Ele queria dar uma chance para Mare também. Aura e Mare eram crianças confiadas a ele por Bukubuku Shagama. Ele deve então tratá-los igualmente. Claro, ele deve levar em consideração suas características pessoais ao nutri-los. Dito isto, ambos devem ter oportunidades iguais. Em primeiro lugar, é absurdo para alguém como eu, que não tem experiência em criar filhos, pensar em coisas assim. A quem devo perguntar sobre ser pai? Ainz de repente pensou em Fireia. Não é uma má escolha. Ele é um bom pai. Mas, sim, há um problema com Mare. Não é sobre sua personalidade tímida. É sobre Bukubuku Shagama-san fazendo o crossdress da Mare para combinar com seus gostos. Ele já notou que a maioria dos elfos negros da vila usava calças compridas. Havia também algumas que usavam saias compridas, mas todas eram mulheres. Além disso, ele sentiu como se elas ainda estivessem usando calças compridas por baixo daquelas saias. Ele não podia ter certeza, pois não ficava espiando por baixo das saias, afinal, talvez fossem meias calças, não calças. Aura explicou que expor a pele nua era uma má ideia quando você mora em uma floresta, então talvez seja por isso que eles estavam vestindo calças por baixo. Perfect incognoscível é dissipado quando você ataca alguém. Não, para ser mais preciso, é quando você faz algo que pode ser considerado prejudicial. Nesse caso, levantar um pouco a saia e espiar por baixo dela seria considerado um ataque. Tal dúvida nunca veio à mente de Ainz até agora. Ainz deu uma rápida olhada no rosto de Mare. Qual é o problema? Eu sou um idiota. O que diabos estou pensando? O lado não degenerado de Ainz, não, o lado normal dele se repreendeu. Claro, ele sabia que não poderia fazer algo assim, mas sua curiosidade sobre uma área inexplorada da magia o estimulava fortemente. Pare. Eu? O que você está pensando? Querer espiar por baixo da saia de Mare já está além dos limites da curiosidade. Embora Mare provavelmente permitiria se ele perguntasse a ele. O que estou imaginando? O que aconteceu? Nada, minha mente foi para alguns lugares estranhos, provavelmente vou tentar no futuro, mas não é uma questão para o presente e vou testar em outra pessoa se, ou quando fizer isso. Ainz não sentiu a necessidade de explicar mais para o confuso Mare. De qualquer forma, Albedo foi a melhor escolha para experimentar, pelo menos a escolha mais aceitável, em comparação com Mare. Outra voz dentro dele objetou que Mare era diferente de Albedo. Ainz limpou isso de sua mente junto com sua curiosidade. De qualquer forma, Mare provavelmente será marginalizado por seu estilo de vestir. Isso deveria ser absolutamente evitado, mas eu me pergunto por que ele se veste assim. Não, isso não. Não é nisso que eu deveria estar pensando agora, é a decisão de Shagama-san, então é absolutamente errado dizer a ele para mudar. Está errado, mas, está tudo bem pedir a ele para mudar temporariamente. Deveria estar tudo bem para Mare viver com Aura na vila se ele parasse de se travestir, mas... Ainz nunca esperava que ele fosse colocado em uma posição tão difícil por causa dos gostos de sua amiga do passado. Você vê, Mare. Eu tenho algo para discutir com você. Sim. Mare olhou para ele com uma expressão séria. Shagama-san. Estou fazendo algo errado. Uma bolha rosa surgiu na mente de Ainz. Ele ficou um pouco irritado com a bolha rosa, que estava dando-lhe um polegar para cima por algum motivo. Com licença. Desculpe, Mare. Eu estava pensando em algo. Ainz soltou um suspiro de seus pulmões inexistentes e se virou para olhar diretamente para Mare. Égua, eu quero que você pare de usar roupas femininas por um tempo.
Essa foi uma explicação muito curta. Ains entendeu isso e continuou antes que Mare pudesse mudar sua expressão. Ouça exatamente como eu disse que será temporário porque você sabe que eu estou planejando levá-lo para a vila para atuar como apoio de Aura. Então, como as roupas que você veste são muito marcantes como parte dos preparativos para a infiltração, espero que você possa trocar de roupa para esta missão. Ains falou sem parar em um ritmo apressado. Mare continuou a olhar para Ains. Ele provavelmente estava pensando porque ele era o único a ser dito para fazer isso porque Ains não disse nada assim para Aura. Ains não conseguiu mais palavras. Nenhuma desculpa viável veio à sua mente. Na verdade, é ilógico considerar um homem se vestindo como uma mulher estranho, mas não vice-versa. Será que Bukubuku Shagama pensou tão à frente? Não, é o gosto dela, ou mais parecido com seu fetiche. Ela é a irmã de Perorun-san afinal. Sua única opção era enganar Mare então. Felizmente, Aura também mudou a maioria de seus equipamentos e armas porque o equipamento que eles geralmente usam em Nazarick era muito impressionante. Ele nunca pensou que isso seria útil em um momento como este. Eu também pedi a Aura para mudar um pouco seu equipamento, certo? Seria ruim se eles suspeitassem de nosso equipamento excessivamente poderoso. Então que tal? Isso é dissimulação, deixar Mare decidir é o mesmo que empurrar a responsabilidade para ele. Entendido. Deixe comigo a Insama. Está tudo certo. Sim. Se for para a infiltração, acho que Bukubuku Shagama-sama entenderia. E é isso mesmo. Mu. Ela certamente entenderia nossas razões. Ain sentiu os sentimentos de Mare por Bukubuku Shagama através de sua devoção ao seu traje. Ele tentou pensar como sua amiga do passado teria reagido neste lugar. É altamente provável que ela desmaiasse de agonia e começasse a se desculpar com Mare. Não, a reação oposta também é inteiramente provável, eu acho. Com isso, ele provavelmente poderia considerar o plano de amizade de Aura e Mare ter prosseguido para a fase final. Bom, então vamos completar nossos preparativos e nos juntarmos a Aura.